E aí galera que voa, bem-vindos a mais um episódio do canal da Quevista aqui no YouTube. Esse é o primeiro episódio de 2020. Quem acompanha aqui o canal viu que eu fiquei um tempinho parado sem produzir episódio. Mas para comemorar essa volta eu decidi fazer um episódio muito importante. Talvez o episódio mais importante aqui da história do canal e que vai ser muito útil para quem está procurando um drone novo para comprar. Eu digo isso porque ao longo dos últimos anos, sempre que alguém vem pedir conselho de qual drone comprar, a resposta minha acaba sendo sempre a mesma, que é depende. Depende do seu perfil, depende do que você quer fazer com o drone. Então, para fugir dessa resposta meio chata, eu decidi criar um guia definitivo para ajudar você a escolher qual é o melhor drone de acordo com o seu tipo de perfil. Então é um guia que ele funciona tanto para quem quer trabalhar com drones, mas também para quem quer comprar drone para hobby. À medida que eu for explicando aqui o modelo, você vai ver como você vai conseguir adaptar isso de acordo com a sua forma de uso e no final ele vai gerar uma nota para os drones que você estiver comparando e aquele que tiver a maior nota é o drone mais indicado para você. Bom, então vamos lá. Eu vou listar aqui do lado as 9 características que eu acho que são as características mais importantes que você deve observar na hora de comprar qualquer drone, não importa qual ele seja. E eu vou passar rapidamente aqui cada uma delas explicando o que é cada uma. O primeiro item é o preço. O preço, na verdade, você tem que tomar cuidado porque hoje o mesmo drone ele vem com 500 variações de preço. Vem com opção de com controle, sem controle, com baterias extras, sem baterias extras, com controle, com a tela embutida, sem a tela embutida. Então a gente acaba ficando meio perdido. E para estabelecer um critério aqui, eu considero o preço do drone, o preço dele, mais o controle e 2 baterias reservas. O que na linha DJI costuma vir no kit Fly More, que eles já vendem separado, pronto para uso. Então para os drones da DJI vai ser drone mais kit Fly More. E para os drones em geral que não tiverem esse kit Fly More, vai ser drone mais controle e 2 baterias reservas. O segundo item é o tempo de bateria, e aí é o tempo de bateria que está escrito no manual. Não importa que ele nunca vai chegar naquela duração, enfim, a gente vai seguir o que está lá no manual para poder comparar 2 drones. O terceiro item é a distância, quanto o drone consegue alcançar de distância em relação ao controle, e a gente também vai seguir o que está no manual. Não importa que raramente ele vai chegar aos 8 km, no caso do Mavic 2 Pro, enfim, a gente vai seguir com o que está lá no manual também a título de comparação. O quarto item são os sensores, quantidade de sensores. Se tem 5, se tem 1, se tem 2. E aqui eu não vou considerar se ele tem 2 na frente, 2 atrás, 2... Não, eu só quero saber se ele tem frente, trás, lados, cima e baixo. Então o máximo vão ser 5. E o mínimo vai ser 0. E os 4 últimos itens dizem a respeito da qualidade da câmera, tanto para filmagem quanto para fotografia. Eu peguei 2 itens para filmagem e 2 itens para fotografia. Para filmagem, o que eu acho que você tem que observar é, primeiro, se ele filma em 4K, ou em Full HD, ou em 2.7K, e a taxa de escrita do vídeo no cartão de memória. Ou seja, quantos megabytes por segundo gravado o seu drone consegue escrever. Porque se temos 2 drones que os 2 filmam a 4K, se um consegue escrever mais informação por segundo do que o outro, esse drone consegue escrever mais informação, ele tem uma qualidade melhor para trabalhar na edição final, ele te dá mais informação no arquivo final do que o outro drone. No caso da fotografia, os 2 itens que eu separei são quantidade de megapixels que a câmera oferece e o tamanho do sensor em polegadas, porque entre 2 drones que oferecem a mesma quantidade de megapixels, aquele que tiver o sensor um pouquinho maior vai resultar numa qualidade um pouquinho superior da fotografia. Então, listados esses 9 itens, agora o trabalho vai ser colocar peso em cada um deles. E aí que entra o perfil de cada um. De acordo com o seu perfil, você vai colocar pesos nos itens que você considera mais importante e menos peso no que você considera menos importante. Então, por exemplo, um cara que quer usar o drone só para hobby, ele não pensa em trabalhar com ele. O que ele pensa que é mais importante num drone? Eu diria que é o preço, é o tempo de bateria, que sempre vai ser, e talvez o peso dele, que seja um drone mais leve, mais compacto, tá? Esses 3 são mais importantes do que a qualidade da câmera, ele aceita um pouquinho pior a qualidade, enfim. Então, no caso desse cara, a distribuição de pesos ficaria mais ou menos essa que eu coloquei aqui. Já um cara que quer trabalhar com drone, ele não pode estar pensando muito no preço do drone na hora de comprar, até pode pensar um pouco, mas talvez não vai ser o fator que mais ele vai considerar, mas com certeza o que ele mais vai considerar são as informações de qualidade da câmera e o tempo de bateria, que também acho que para os 2 casos é uma característica bem importante.
Então, nesse caso, a pessoa que vai trabalhar, os pesos ficariam mais ou menos dessa forma aqui, um pouquinho diferente do que quem vai usar como hobby. Já no meu caso, que trabalho, mas também levo em consideração outros atributos que o drone deve ter, a minha relação de peso fica essa aqui, e essa aqui que a gente vai trabalhar no episódio, mas esse é o exercício que todos vocês vão ter que fazer depois em casa, de estabelecer os seus pesos para esses critérios, e aí vocês vão chegar na nota final da forma que eu vou apresentar aqui. Aí vale uma observação importante aqui na nossa metodologia. Aqueles critérios que você considera que quanto menor o número, ele é melhor, ou seja, o preço. Quanto menor o preço, melhor pra gente. O peso, quanto mais leve, melhor pra gente. Então esses critérios que você considera que quanto menor o número são melhores, eu vou pedir para você botar o valor negativo atrás de cada peso, para ele considerar na hora de fazer a nota final de forma inversa. E aí agora, uma vez que a sua tabela de pesos está pronta, a gente vai partir para selecionar os modelos de drones que mais te interessam e comparar eles. Eu vou fazer um exemplo aqui comparando o Mavic Mini, o novo lançamento da DJI, com o Mavic 2 Pro. Mas você pode fazer isso com qualquer drone, a qualquer momento da história. Se em 2021 eles lançarem um drone novo, se você quiser comparar, dá para usar essa metodologia também. E aí a gente vai avaliar desses dois drones que eu vou comparar, qual é a pontuação que a minha metodologia dá para eles e qual que ela indica para mim. Depois a gente vai fazer esse mesmo exercício com aqueles pesos, considerando que eu sou um hobbyista, que eu quero só para hobby e não penso em trabalhar. A gente vai ver o que a metodologia indica. Então vamos lá, no primeiro exercício eu vou elencar aqui na coluna peso, os pesos de acordo com o meu perfil, conforme eu apresentei antes aqui no episódio. Lembrando sempre de colocar o sinal negativo para aquelas características que quanto menor, melhor. Em seguida você vai no manual de cada um desses drones e vai correr atrás das especificações para preencher cada uma das linhas. Então no caso do Mavic Mini, por exemplo, preço $499, lembrando que é o drone mais o kit Fly More, tá? $499, tempo de bateria 30 minutos, distância de acordo com o FCC é 4 km, número de sensores ele só tem um sensor, o Mavic Mini, o sensor acho que é o de para baixo, né, o downward sensor, o peso ele é 249 gramas, qualidade de filmagem ele filma em até 2.7K, que na verdade são 2.720 pixels na horizontal, na vertical agora não estou lembrando de cabeça. Bitrate, ele escreve 40 megabytes por segundo gravado, qualidade da câmera 12 megapixels e o tamanho do sensor é 1/2.3, se eu não me engano. Então dá 0,43 polegadas aproximadamente. E dessa mesma forma a gente preenche as informações do Mavic Pro, já coloquei elas aí para vocês verem. Então agora qual o próximo passo? Eu preciso deixar a ordem de grandeza desses valores todos parecidas, para que eles tenham o mesmo peso na hora de eu formar a nota final do que simplesmente deixar do jeito que está. Onde, por exemplo, a distância 4.000 metros, se eu pegar esses 4.000 metros e multiplicar pelo peso 6, ele vai influenciar na nota final de uma forma muito maior do que, por exemplo, o número de megapixels que a câmera tem, os 12 × 8. Então eu tenho que deixar todo mundo na mesma ordem de grandeza. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma coluna aqui chamada média, onde eu vou inserir a média das duas colunas de cada drone. Então para o preço fica $1.333, tempo de bateria 30 minutos e meio, distância 6 km e assim por diante. E no próximo passo eu vou pegar cada valor de cada drone e vou dividir pela média. Tá, então vou pegar os $500 do Mavic Mini, vou dividir pela média, os 30 minutos eu vou dividir pelo 30,5, 4 km vou dividir pelos 6 km, um sensor vou dividir pelos 3, 249 gramas pelos 578 e assim sucessivamente até finalizar e vai dar esse número aqui, ó. Esse número aqui já dá uma pista que de cara o Mavic 2 Pro ele é superior ao Mavic Mini em todas as categorias. O Mavic Mini vai sobressair nas categorias onde o menor número for mais importante, que é preço e o peso do drone. De resto, o Mavic 2 Pro ganha em todas as categorias. Essa etapa aqui de deixar todos os números na mesma ordem de grandeza talvez seja o ponto-chave dessa metodologia. Uma vez que a gente fez isso, agora sim é só multiplicar pelos pesos que a gente estabeleceu e que vai dar os seguintes valores.
E aí, por fim, a gente vai somar cada uma das colunas para ver a nota final que cada um dos drones tem de acordo com o seu perfil. No meu caso, dá para ver que o Mavic 2 Pro ele ficou com a nota de 69,44, enquanto o Mavic Mini ficou com 36,56. E isso indica que o drone mais indicado para mim é o Mavic 2 Pro. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício lembrando os pesos que eu coloquei lá no início do episódio, referente a uma pessoa que quer usar drone como hobby, que não pensa em trabalhar. Como vocês podem ver nesse caso, a nota do Mavic Mini ela fica 8,12, enquanto a nota do Mavic 2 Pro fica menos 6,12. E nesse caso, a metodologia indica que o Mavic Mini é o modelo mais apropriado para esse perfil de usuário. E assim, galera, da mesma forma que eu comparei dois drones aqui, você pode facilmente adicionar um terceiro, um quarto, quantos drones você quiser comparar para ver como ficam a nota de cada um deles. E aí, galera, gostaram do resultado? Fez sentido para vocês? O legal dessa metodologia é que você pode adicionar novas variáveis e eliminar de acordo com o que você acha importante para um drone. O único critério é que elas têm que ser quantitativas, você tem que ter um número que indica elas. Então, por exemplo, se para você é importante saber a quantidade de funções inteligentes de voo que um drone tem, beleza, isso aí dá para você adicionar nessa metodologia e fazer a mesma forma que a gente fez aqui até agora. Mas se, por exemplo, você quer saber se o drone é resistente a quedas, isso aí, se você não tiver um número que te representa isso, não vai adaptar a essa nossa metodologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Ponham aqui nos comentários se vocês acham que a metodologia falhou, que ela pode melhorar de alguma forma, ou também colaborem dizendo qual é o peso que vocês escolheram para o seu tipo de perfil. E a minha ideia é fazer com que cada review de produto que eu faça de agora em diante, eu tente encaixar mais ou menos essas características na hora de descrever o produto, para que vocês possam sempre fazer essa comparação. Se você gostou desse episódio, da metodologia que eu propus aqui, compartilha ela com seus amigos que estão pensando em comprar drone, porque sem dúvida essa pergunta de qual modelo é mais indicado para mim, qual modelo eu devo comprar, é a pergunta que todo mundo faz quando está comprando drone. E é importante ter um guia definitivo tentando estabelecer uma pontuação para você escolher qual o melhor drone para você. Quem chegou aqui agora e ainda não conhece o nosso canal, eu peço para perder um tempinho para assinar o canal e ver os nossos episódios. A gente fala sempre sobre o mercado de drones, faz análise de produtos e fala um pouco sobre o cenário, lançamentos, projeções de mercado. Então, se você quiser ficar por dentro do mercado de drones, não deixe de assinar o nosso canal. Eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço!